Muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, aguardando as informações dos nossos boletins. E hoje tem mercado do feijão aqui para a gente discutir. Mercado que segue firme, principalmente do carioca. A gente tá vendo aí preços sustentados acima daquele patamar dos R$ 400 por saca. Uma explicação é aí a oferta bastante restrita desse tipo de produto, e isso acaba puxando também, por exemplo, o feijão preto, que teoricamente tem aí oferta no mercado, mas acaba sendo puxado aí por essa questão do carioca estar mais valorizado. A gente vai conversar sobre isso e sobre o futuro do feijão aqui no Brasil com o meu amigo Marcelo Líders, presidente lá do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender o mercado. Da última vez que a gente conversou, o feijão já flertava aí com esse patamar dos R$ 400. E está consolidado, Marcelo, esse patamar? Para onde o feijão vai? Para onde a gente pode ver esses preços seguirem aí? Seja bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui com você e com os produtores, Alexander. Sim, o mercado ultrapassou os R$ 400. A gente está numa semana, né, agora que é uma semana de meio de mês, houve um movimento de compra forte até a semana passada. Essa semana, um movimento mais, eu diria para você, mais tímido, porque a maioria comprou e está tratando de repassar lá na ponta para o consumidor. Isso faz com que, durante essa semana, feijões que chegaram a ser vendidos no campo a 450, 460, retornassem um pouquinho para 420, 430, mas ainda assim dentro de um patamar realmente novo, eu diria, né, pela constância e pela possibilidade que existe de ele continuar assim por algum tempo. Esse preço do feijão carioca tem puxado, você falou muito bem, puxado o preço do feijão preto, né? Especulou-se algumas vezes aí que o preço do feijão preto poderia vir abaixo dos R$ 200, mas a gente já via, né? E havia fortes indícios que com a valorização do feijão preto isso não aconteceria. Tanto não aconteceu, né, que o menor preço por um feijão de boa qualidade nesse período aí de pico de safra dos últimos 15, 20 dias não ultrapassou, não ficou mais baixo do que R$ 200. E hoje já tem confirmação de negócios acontecendo no interior do Paraná, região sul do Paraná, Guarapuava, Palmeira, essa região aí, entre 220 e R$ 230. Muito bem, preços firmes. Agora vamos entender as motivações, Marcelo. Vamos começar pelo carioca. Você já vinha sinalizando aí os problemas de oferta, né? Tende a se agravar daqui para frente? Olha, em termos de volume disponível, sim. Ainda que a gente tenha ali no mês de agosto, né, a perspectiva de ter um volume maior de oferta, a verdade é que no curto prazo, e o curto prazo seria mês de junho, não tem um volume maior aí do que nós tivemos nos últimos meses. Então, a tendência é que, sim, o preço do feijão carioca vai se manter aonde está, com chance até de ficar um pouco acima disso. Agora, quando você fala desse volume de oferta aparecendo em agosto, já é o feijão irrigado ou ainda não? Vai ser o feijão irrigado. Naquele momento, lá em agosto, setembro, nós vamos ter a entrada do feijão irrigado. O que tecnicamente, Marcelo, desculpa interromper o seu raciocínio, o que tecnicamente é aquele feijão que a gente já viu acontecer em outros momentos, feijão de boa qualidade, que o produtor consegue administrar a venda dele, certo? Sim, nos últimos anos isso tem acontecido, principalmente no ano passado, a gente vê que o produtor conseguiu armazenar a parte e ir vendendo aquilo que o mercado precisava. Ele não superlotou, não superofertou o mercado ali durante o mês de agosto. É claro que, ao alcançar aí um patamar de $450, algo ao redor de... Desculpa, R$ 450. Por favor, tá? $450 é proibitivo já, ué. Aí é caviar com feijão, né? Mas
você tem aí uma possibilidade de ter preços até acima dos R$ 450. Então, quando entrar o mês de agosto, é bem provável que tenha alguma baixa, Correção, porque né? vai existir um volume de feijão maior. Mas não se espera que tenha baixas muito importantes, muito fortes, porque o produtor vai administrar. Cada ano existe mais produtores com estrutura de armazenagem, mais produtores se preparam com respeito a fluxo de caixa para buscar vender quando existe demanda e quando bate um determinado nível de preço. E a gente precisa que isso aconteça. A gente pode comentar depois sobre a questão estratégica de abastecimento, né? Há necessidade que se carregue parte desse estoque, se produza nessa terceira safra e se atenda uma demanda depois lá na frente. Voltando ao dia a dia que você tinha perguntado ali, a questão do mês de junho, você veja só, a gente tem projetado aqui para o pessoal do Clube Premier um consumo no mês de maio menor, muito menor do que a demanda. A demanda normal seria de 170 a 180 mil toneladas. Nós estamos estimando para esse mês um consumo de 120 mil toneladas. Por quê? Porque a oferta vai ser está sendo de no máximo 140 mil toneladas esse mês. Então o preço sobe para tentar manter, né, o equilíbrio aí, né, do tamanho da oferta. E aí no mês de junho, ainda mantendo o preço alto, de novo, nós estamos estimando aí umas 130 mil toneladas de consumo para umas 200 mil toneladas de estoque total. Um pouquinho que sobra do mês de maio, mais um pouco que vai colher no mês de junho. Ainda é muito pouco para atender uma demanda que seria normal de 170, 180 mil toneladas. Então, os preços vão continuar pressionados. Não quer dizer que ele vai a 500, 600 e vai embora. Não. Ele vai acabar dando suporte para que o feijão preto seja consumido e aí os valores do feijão preto começam a reagir também, em algum grau, assim como o feijão calpi, alguns tipos de feijão calpi, né, que são fradinhos, tem o pingo de ouro, enfim, esses feijões são opção mais barata do que o feijão carioca e vão ter uma demanda que vai sustentar também os preços desses feijões. Agora, Marcelo, esse patamar de preço, ele incentiva a oferta, incentiva o plantio do feijão a ser ofertado a partir de agosto, aí a gente pode ver um volume maior sendo preparado para atender o mercado? Eu acho que muito pouco, porque são muito atrativos e já estão celebrados os contratos, por exemplo, com as empresas de sementes, né, na região de Cristalina, na região do noroeste de Minas. Então, essas regiões têm aí a tradição de muita área com sementes de milho e de soja também. A região sul ali de Morrinhos, né? Então ali compete com as lavouras de tomate e assim vai. Em cada região você tem algumas outras lavouras que competem e tem uma atratividade grande, já tem agora os compromissos dos produtores. Uma ou outra área é possível que os produtores mudem e venham para o plantio de feijões, o que vai ser muito bem-vindo, vão ter um bom resultado aí nos próximos meses, né? Depois do mês de agosto, mais lá para o mês de outubro, novembro, dezembro, quando vai diminuir sensivelmente a oferta. Não tem risco de super oferta então, né? Totalmente afastado, né? Sempre lembrando, super oferta seria um período de 3, 4, 5 meses, super estocado e sobrando feijão. Você ter pontualmente uma concentração de oferta a partir do final de julho, né, pegando agosto, setembro, outubro, isso não significa de maneira nenhuma que vai estar super ofertado, né? Até porque nem tudo que você colhe é ofertado. Como a gente comentou agora, os produtores administram isso, né? Perfeito. E para o feijão preto, qual é a perspectiva aí? Hoje ele está se sustentando, está indo meio que de carona aí com o feijão carioca. A tendência é seguir essa condição? Sem dúvida nenhuma. E mesmo com a entrada, alguns produtores às vezes recebem uma informação truncada, né? Ah, mas tem feijão da Argentina, tem que vender logo. Calma, argentino não rasga dinheiro. Argentino, por mais que tenha um custo mais baixo, ele tem 2.000 quilômetros para chegar na fronteira. Ele fazer a venda aqui no Brasil, a exportação para o Brasil tem seus custos também.
A América Central está sem feijão. O México vai ter pouco feijão. Tem quebra na lavoura dos Estados Unidos. Tem Venezuela querendo comprar. Então, não é só o Brasil que vai estar lá batendo a porta dos argentinos, né, e os argentinos vão administrar isso. Então, eu não vejo argentino inundando o feijão brasileiro de feijão preto. A tendência é que nos meses de junho, julho, agosto, nós tenhamos aí uma exportação maior para o Brasil, uma importação do Brasil da Argentina, uma exportação da Argentina para cá maior. Só para você ter uma ideia, os primeiros meses desse ano, de janeiro até maio, né, a gente comentou hoje de manhã no Clube Premier, lá no relatório, que aumentou 230% a importação de feijão preto nesse período. Por quê? O empacotador brasileiro precisava, e o preço do feijão carioca não tinha subido tanto ainda, precisava de lotes de feijão homogêneos, precisava garantir que tivesse aqui o feijão no momento certo, houve uma diminuição da oferta na primeira safra, o Brasil buscou mais feijão lá na Argentina. E ainda assim, essas lavouras que estão sendo colhidas, os produtores estão conseguindo uma margem bastante interessante, não estão tendo qualquer tipo de prejuízo, né, ou desgosto de ter plantado o feijão preto. Na sequência, a gente vai continuar importando da Argentina, mas o nosso pico da oferta vai ficando para trás, a gente está vivendo o pico da oferta agora. Nós tivemos a entrada das geadas, que cada item, cada fator levou um pouquinho, né? Há dias nublado, leva um pouquinho. Excesso de chuva, mais uma doença que não é tratada, leva mais um pouquinho da produtividade. Vem uma geada, leva parte da produtividade e um pouco da qualidade. E no final das contas, você tem, em vez de uma super oferta de feijão preto, como aparentemente em comparação com os outros anos estava acontecendo, você acaba tendo uma oferta de feijão preto. Então ele mantém aí os 220, 230. Ô Marcelo, na sequência, a tendência é de melhora. Mas daí tem essa história do imposto. Me corrija se eu estiver errado, mas me parece que houve aí uma possibilidade de redução de imposto também para o feijão a ser importado. Isso tem impacto? Vocês aí do IBRAF calcularam ou têm ideia de como isso pode afetar essa possibilidade de alta ou de manutenção de níveis bons de preços para o produtor? Olha, em outras oportunidades, nós tivemos a iniciativa, inclusive, de sugerir para o governo que retirasse o imposto de importação, até porque era uma das poucas coisas que o governo poderia fazer para dizer para a população: estamos tentando fazer alguma coisa, estamos tentando ajudar que não dispare o preço do feijão. Mas, se em anos anteriores o efeito era zero, próximo de zero, esse ano muito mais, porque não tem feijão para ser importado fora do Mercosul. O único país que exporta feijão para o Brasil todo ano está exportando, que é a Argentina. Ali é zero porque é Mercosul. Fora do Mercosul é 10%. O que o governo fez foi reduzir de 10% para 8% aquilo que é fora do Mercosul. Então, ele acenou para a opinião pública com essa demonstração de boa vontade, diminuindo o imposto, mas para o produtor pode ficar tranquilo que não é nenhum tiro no pé. O efeito disso nos preços de feijão vai ser zero. Bom, daí então a gente tem essa condição de uma produção ainda abaixo da demanda, isso consequentemente gera uma escassez de produto aí no mercado e consequentemente pode alimentar a inflação. Como é que faz para combater tudo isso, Marcelo? Como é que faz para... a gente está falando do feijão, mas eu quero entender de uma forma geral, né? Como é que faz para evitar que isso vire um círculo vicioso, aí, uma coisa sem fim, Marcelo? Teoricamente, na planilha e nos estudos de economia, né, precisa ter um choque de oferta, né? E é isso que o governo está buscando fazer de várias maneiras. Quando o governo retira parte do imposto de alguns itens que são insumos para a agricultura, tem um efeito maior para o setor do que a retirada do imposto de importação sobre o produto final. Então,
existem insumos, existem defensivos, existe uma série de produtos aí que tem um imposto de importação pesado. Então, à medida em que ele administra isso e retira esse peso, né, sobre máquinas, investimento também acaba refletindo. Então, facilitar que o país produza a um custo menor aquilo que necessita. Do ponto de vista de inflação do feijão, alguma outra coisa vai ter que ser feita a quatro mãos e não simplesmente sentar e ficar vendo os números sem fazer nada, né? Quando eu digo vendo os números sem fazer nada, eu estou com os números aqui na minha frente. Veja só, 2019, 442 mil hectares de feijões plantados, feijão carioca na segunda safra. Em 2022, 328 mil hectares. Ora, você não diminui de 442 para 328 sem ter problema de abastecimento. O Dr. Molion, né, sou fã dele, de tudo que eu vejo que funciona naquilo que ele fala, ele cantou a bola de que essa safra, a segunda safra, teria chance de ter problemas na região sul. E teve todo tipo de problema. Cantou a bola de que a gente teria geadas aí por volta do dia 20. Acertou de novo. Tá, então você soma a previsão diária mais a questão climática. Já tem aí um indicativo que tem que ser trabalhado. A questão diária, a questão climática, existe gestão para você fazer sobre isso. E, consequentemente, você aumentar a oferta de feijão, diminuir a pressão da inflação no feijão, sem, contanto, tirar a lucratividade do produtor. Aí vem uma terceira safra. E a terceira safra, vamos lá, 2017, o maior número desde 2016 de área, 538 mil hectares de feijão carioca plantados na terceira safra de 2017. 2022, 466 mil hectares. A população aumentou, os estoques diminuíram e a área plantada vai ser menor. Então, do ponto de vista de inflação, a gente já pode dizer, a inflação, se depender do feijão, vai estar muito pressionada, janeiro, fevereiro, março do ano que vem. Dá para fazer alguma coisa sobre esta? Esta dá. Não dá tempo de trabalhar a inflação vinda do feijão, da safra do feijão irrigado. Mas no que depende de trabalhar aqui garantias para que esses produtores possam plantar, eu acredito que é necessário. Não estou aqui com os números agora da primeira safra de 2022, a gente não fez ainda uma projeção, mas eu posso dizer para você que a primeira safra, deixa eu pegar aqui a minha cola, a primeira safra de 2022 de carioca foi de 355 mil hectares, contra 367 de 2021, 365 de 2020. Então, 2022 foi a menor safra, a menor área plantada de feijão carioca, né, da primeira safra da história. Tudo leva a acreditar que em 2023 a gente vai falar isso de novo. Vai ser menos de 355 mil hectares. Então, agora é hora de trabalhar os 355 mil hectares de feijão carioca para a primeira safra do ano que vem. E como você bem falou, não é incentivar o cara a plantar e depois tirar a lucratividade dele, né? É preciso, de alguma forma, reduzir custo, dar oportunidade para ele produzir, mas garantir a renda no final das contas, né? Sim, esse é o desafio para quem senta na cadeira de gestor público, né? Ele precisa fazer a gestão disso, ele precisa pegar esses números e olhar com carinho. Porque o primeiro item, né, eu diria assim, o primeiro item que deixa o povo consternado são itens da cesta básica. Subir preço demais da cesta básica é dar combustível para que a imprensa marrom jogue pedra para tudo quanto é lado, né? Ela não vai ver que subiu o custo de produção, ela vai achar que a culpa é do governo, a culpa é do produtor, né? E não existem custos. E não existe gestão, né? A área diminui e o que se faz? Em fevereiro do ano passado, né, a gente fez uma carta aberta ao setor produtor de feijão. Por quê? Porque a gente via que as coisas iriam ser complicadas. Menos produto e feijão, de novo, a responsabilidade que a gente tem do ponto de vista humanitário é muito grande. Afinal de contas, feijão é a última barreira antes da fome.
O cidadão deixa de comer as carnes, deixa de comer ovos, né? E aí a última barreira antes da fome é o feijão. Tá, vamos deixar essa situação que alguns consideram piegas, né? A gente está dentro de uma sociedade capitalista, então vamos olhar do ponto de vista capitalista. Nós temos consumidor para feijão e nós não conseguimos atender a demanda dele no nível que ele poderia. Alguns consideram que é melhor vender uma saca de feijão a 450 do que 10 sacas a 350. Ok, mas do ponto de vista de abastecimento, nós temos que trabalhar para ter essas 10 sacas a 350, que vai dar lucro para o produtor e não vai impactar tanto na mesa do nosso consumidor. E olha que a gente está falando de possibilidades olhando só para nosso consumo interno, né? Para nossa demanda interna. Imagina esse mundo depois das guerras, depois do Covid, enfim, a restrição alimentar que tem tantos países passando aí. Quanta oportunidade poderiam surgir para o Brasil a partir dessa análise, dessa possibilidade, hein, Marcelo? Exato. Nós temos instigado, né, a partir da nossa maneira, às vezes, um pouco piegas de ver ou da limitação, né, de não ser exatamente alguém que se prepara para isso em termos de estudos sobre questão de fluxos mundiais e tudo mais. Mas espera aí, a FAO vem e diz que vai faltar comida. A gente vai para uma reunião da Global Pulse Confederation, eles dizem que vai faltar comida. A gente vem no Brasil, vê área menor. A gente fala com a Argentina, área menor e geada. A gente fala com os Estados Unidos, área menor e dificuldade de plantar porque está tudo molhado lá. A gente olha para a China diz, estou plantando soja e milho, não vou mais plantar feijão. Daí a gente senta e vai assistir a novela. Não, a gente tem que fazer alguma coisa, aproveitar isso. Isso aí é uma chance, é um bilhete premiado que está passando na nossa frente. Então, como é que a gente pode aproveitar isso? Sentando e conversando. Né? Conversar com os gestores públicos, conversar com o pessoal da área de pesquisa e de sementes, conversar com a Confederação Nacional da Agricultura, a Organização das Cooperativas e quem mais quiser conversar sobre abastecimento. Porque chorar sobre o leite derramado, até essa expressão não cabe aqui, né? Porque você não derrama o que não tem. Nem derramou, né? Você lamentar o fato depois de que você tem e vai caminhar para isso. O mundo caminha para sérios problemas sociais. Sérios problemas sociais, o que é? Levantes, protesto, quebra-quebra, gente revoltada, e aí tem o pessoal que se aproveita. A Argentina já está com esse tipo de problema, está começando a levantar, outros lugares vão levantar, e aí é tarde demais. Porque a comida já está faltando, a pessoa já está com fome. Então, como é que a gente pode evitar isso no Brasil hoje? Olhando esses números. Não de outra forma, a não ser contemplando esses números e daí vendo quem vai fazer o quê. Agindo, né, na verdade, né? Olha os números e promove uma ação em cima deles, né? Agindo, porque não adianta a nossa posição como analista do mercado dizer assim, vai faltar. Eu falei ano passado que ia faltar e faltou. A gente falou que ia subir e subiu. Tem uma hora que a gente tem que chamar todo mundo, não adianta eu continuar fazendo esse tipo de análise se não é para ser aproveitada. Né? A análise, se você vê que vai ter ainda mais de alimentos, né, vai diminuir a oferta de alimentos, é uma enorme possibilidade, né, de aproveitar isso. Os produtores precisam saber, porque lá em janeiro, fevereiro, lembra, o preço do feijão não estimulava ninguém a plantar. E o que a gente precisou fazer e conversar com vários produtores? Né? Olha, tem aqui, feijão, preço em janeiro, 260, por volta de R$260, R$280. E a gente dizia o quê? Gente, não dá para chegar até maio, junho sem aumentar o preço. Mas vai a quanto? Desculpa, bola de cristal a gente não tem. Mas a gente está vendo os números. A gente vai ter um período aí de pouca oferta de feijão. O que acontece quando tem pouca oferta? Sobe. Então, assuma os seus riscos também de plantar, mas riscos mínimos quando você tem a informação, né? Isso aí. Muito bom, Marcelo. Essa discussão acho que a gente tem que estender mais e, portanto, já fica o convite para que você participe com a gente de um debate mais amplo sobre essa situação e, principalmente, como você disse, não é só olhar para os números e
dizer que já falou sobre eles, precisa evitar que os números se concretizem, né? Eu acho que é isso que é a grande missão aí da gente e, portanto, fica aí convocado o soldado Marcelo para a gente conduzir aí essa questão e bater sobre ela, enfim, e tentar realmente incentivar um planejamento futuro aí para a produção. Ainda bem que a gente tem esse tipo de jornalismo que o Notícias Agrícolas pratica, né? Leva o assunto e, quando precisa, discute o assunto. Né? Isso é vital para que a gente tenha uma evolução, né? E atenda, e sobreviva a raça humana, gente. Nós não estamos... Não é pouco que tem pela frente e o que vai acontecer pela frente e pelo mundo. Boa, Marcelo. Então tá convocado, hein? Soldado Marcelo se apresentando, senhor. Viva o feijão do Brasil. É isso aí. Abraço, meu amigo. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Tá aí, Marcelo, líder Zibraf, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Isso é muito sério o que o Marcelo está falando. Não é só fazer previsões de que vai faltar, fazer previsões de que a situação vai se complicar. É evitar que isso aconteça lá na frente e evitar de uma maneira rentável, saudável, enfim, evitar com que as pessoas passem fome e evitar com que você, produtor rural, tenha prejuízo também. Tem que analisar os dois lados. Como o Marcelo bem colocou, a questão humanitária e a questão capitalista, ou a possibilidade de também ganhar dinheiro ajudando as pessoas, tá certo? A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.